O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos num sábado e é providencial que nós tenhamos este evangelho neste dia, num sábado, que é um dia normalmente dedicado a Nossa Senhora. E nós ouvimos este evangelho que, enquanto os católicos o proclamam como um louvor a Nossa Senhora, os protestantes o leem em detrimento dela, como se este evangelho desmerecesse, diminuísse a figura, a dignidade de Nossa Senhora. Pois bem, vejamos aqui. Diz aqui que Jesus estava pregando o evangelho, estava falando, e uma mulher levanta a voz e diz: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Isto é, feliz a carne que te gerou, feliz a tua mãe, porque é tua mãe, porque tu és um grande profeta. Pelo menos era esta, no mínimo, a mentalidade de quem isso estava dizendo. Via que Jesus era um grande profeta, então diz o quê? Feliz é a tua mãe, que honra para a tua mãe. E Jesus diz: muito mais feliz é quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Santo Agostinho, já no século V, ele tem uma homilia inteira sobre isso, sobre este evangelho, dizendo que a Virgem Maria, ela é feliz por ser mãe de Deus, por ser mãe de Jesus Cristo, sim, mas ela é muito mais feliz por ser discípula de Jesus Cristo. Então esta palavra aqui, quando Jesus diz que muito mais feliz é quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática, não é em detrimento da Virgem Maria, não é como se Jesus dissesse assim. A mulher diz: feliz o ventre que te trouxe e o seio que te amamentou. E aí Jesus diz: não, feliz é quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Não foi isso o que Jesus disse. Jesus diz assim: muito mais feliz é aquele que ouve e põe a palavra de Deus em prática. Isto é, muito mais importante quem está ligado com Jesus pela fé, pela obediência, pela docilidade, do que quem está ligado a Jesus simplesmente, digamos, pelos laços carnais. Então, nesse sentido, sim, é verdade. A Virgem Maria, que dignidade ela recebeu de ser a mãe do Filho de Deus. Uma graça enorme, mas uma graça infinitamente maior foi a que ela recebeu para ser obediente a Deus, dócil a Deus, crente, isto é, que ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Então Santo Agostinho, que vai morrer em 430, então ali no início do século V. Então Santo Agostinho, ele vai escrever uma homilia em que ele diz assim: a Santa Maria, a Virgem Maria, Santa Maria fez totalmente a vontade do Pai, isto é, foi totalmente obediente a Deus, foi totalmente agradável a Deus, e por isso mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Então aqui, foi tão grande a sua obediência,
foi tão grande a sua docilidade, foi tão grande a sua reverência do coração, que ultrapassou até a dignidade, a graça recebida de ser a mãe de Deus, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quão grande discípula foi a Virgem Maria. Continua Santo Agostinho: mais valeu para ela, repito, ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. Por quê? De que lhe valeria ter sido mãe se não fosse discípula? Mutatis mutandis, mudando aquilo que deve ser mudado. De que valeria ser padre? De que vale ser padre? Celebrar o santo sacrifício, dar o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo como alimento para as pessoas, se ele não for discípulo de Cristo? De que valeria, de que vale entrar no confessionário e de alguma maneira se sentar no trono de Deus, para na autoridade do próprio Deus absolver os pecados? Está tão unido a Deus no sacramento, de modo que Cristo age na pessoa mesma do sacerdote para absolver os pecados. Mas de que lhe adianta a dignidade que lhe foi oferecida no sacramento da ordem, se ele não for discípulo no coração? Percebe que ninguém está nem de longe aqui diminuindo a dignidade recebida pelo sacerdote. Ninguém aqui está diminuindo, misericórdia, a dignidade recebida pela Virgem Maria de ser escolhida para ser a mãe de Deus. Ninguém aqui está diminuindo a dignidade de ser um batizado, um filho de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, membro da igreja, livre do pecado original. Mas de que valerá ser batizado se não for discípulo? Vai para o inferno, perder-se-á por toda a eternidade. De que valerá ter passado grande tempo da sua vida celebrando o santo sacrifício, e se era um ministro validamente ordenado, celebrava validamente o santo sacrifício? De que lhe valerá ter passado grande parte da sua vida perdoando os pecados alheios, se vivia atrelado aos seus, sem querer a palavra de Deus se dobrar e a Deus se converter? De nada valerá. Então a Virgem Maria é o exemplo perfeito, porque ela não só estava ligada ao Filho na carne, mas estava ligada ao Filho no Espírito. Ela não só carregou o Filho no ventre, como ela carregou o Filho na mente. Assim diz Santo Agostinho. Nós, mais modernos, nós diríamos, talvez seja mais expressivo dizer para nós, ela não só carregou Jesus Cristo no ventre, como carregou no coração, como carregou na alma. Santo Agostinho vai dizer aqui: guardou a verdade na mente mais do que a carne no ventre. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ela guardou a verdade na mente, na alma, no coração, mais do que guardou a carne no seu ventre. Pois bem, então já compreendemos aqui que Jesus nem de longe faz uma crítica à Virgem Maria, muito pelo contrário, Jesus a elogia publicamente, e isso é tão verdade, que este é um dos evangelhos para as memórias da Virgem Maria, que a igreja, reconhecendo que ali foi feito um elogio. Mas nós temos também, meus santos, um exemplo negativo. Enquanto a Virgem Maria é o exemplo positivo, é o exemplo perfeito de quem agrada a Deus em todos os âmbitos da sua vida,
nós temos aqui o exemplo também dos fariseus, que sim, os fariseus eram raça de Abraão, mas eram filhos do diabo. E nem olhe feio para mim, foi Jesus quem disse, tá? João, capítulo 8, no versículo 37, Jesus vai dizer assim: eu bem sei que vós sois da raça de Abraão, da família de Abraão, que vocês são, entre aspas, filhos na carne de Abraão, mas de verdade, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar. Versículo 41, João, capítulo 8, versículo 41, quando Jesus começa a dizer, né, o vosso pai, o diabo, e aí eles dizem, nós não somos filhos da fornicação, nós temos um só pai. Versículo 39, voltando aqui um pouquinho, nosso pai, diziam os judeus, nosso pai, replicavam eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Isto é, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês seriam como Abraão. A gente até diz, né, comumente, filho de peixe, peixinho é. Então, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Vocês creriam em Deus e fariam as obras de Deus como Abraão fez. Mas vocês não são filhos de Abraão, não. Então Jesus Cristo aqui estava chuçando os judeus, os chefes do povo, e eles estavam ariscos, com raiva, porque quem ouve a verdade sem querer a ela se submeter, ouve com ira, ouve com raiva. Eles não queriam se dobrar à verdade, então a verdade iria incomodar. A verdade não apenas iria machucar, mas não iria lhes causar a cura, porque a verdade ela fere, mas ela cura a ferida. Mas quando a gente não quer a conversão, a verdade só fere e inflama cada vez mais. Então, estava ali, mas agora, diz Jesus, procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade, que eu ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Então vocês querem me matar, porque vocês são filhos do diabo, porque eu falei a verdade, e o diabo é mentiroso desde o princípio. Então vocês não gostam da verdade, mas Abraão não fez isso não. Abraão amou a verdade. Então vocês não são filhos de Abraão. Abre parênteses, já estão percebendo onde eu quero chegar, né? Se vocês são católicos ou não, né? Fecha parênteses, vou chegar lá. Já vai colocando a barba de molho. Se somos ou não verdadeiros católicos. Primeiro, a Virgem Maria, verdadeira discípula. Jesus Cristo falando que os chefes do povo não eram filhos de Abraão, eram filhos do diabo. E nós, somos católicos, somos filhos de Deus. Fecha parênteses, continua aqui. Vós fazeis as obras do vosso pai, replicaram eles. Não temos outro pai, além de Deus. Nós não somos filhos da fornicação. Jesus replicou, se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, porque eu sou de Deus. Vocês não me amam, então Deus não é vosso pai. Versículo 44, vós tendes um pai, o demônio, e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele é que era homicida desde o princípio. João, capítulo 8, versículo 44. Pois bem, meus irmãos, o evangelho de hoje então nos dá a ocasião de nós nos perguntarmos, e nós? O que é que nós somos? Jesus Cristo diz que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Nós vimos que a Virgem Maria viveu isso
com perfeição e plenitude. Nós vimos que os chefes do povo, na época de Jesus, não viviam isso, muito pelo contrário, ao ponto de Jesus dizer que eles eram filhos do diabo e não de Abraão. E nós, a palavra de quem pomos em prática? Aí você diz: padre, mas eu sou católico, eu vou à missa, eu comungo, eu carrego o terço, eu tenho o escapulário, a medalha milagrosa, a medalha de São Bento. Maravilha, maravilha, eu também tenho, só não tenho ainda a medalha de São Bento, mas eu tenho a medalha milagrosa, eu tenho o escapulário, eu tenho o terço, tudo isso é muito bom. Mas a pergunta é: mas você procura colocar a palavra de Deus em prática? Você procura se adequar em tudo à palavra de Deus, ou você seleciona o que você quer viver? Ora, se você seleciona, você é o seu Deus. Se você seleciona, é porque você acha que você, mais do que Deus, sabe o que é certo e o que é errado, ou pelo menos o que é adequado ou não o é para você. Então, você tem procurado colocar a palavra de Deus em prática, de modo que você pareça católico e católico seja de fato, que você pareça filho de Deus batizado e seja filho de Deus de fato? Ou você de verdade vai ouvir a mesma palavra que os chefes do povo na época de Jesus ouviram: o vosso pai é o diabo, porque vocês amam a mentira, e o diabo é o pai da mentira, e vocês são homicidas, e o diabo é homicida desde o princípio. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, você pode então se dizer católico, e você dizer assim: ah, mas essa posição da igreja a respeito do aborto, e que não é nem uma posição da igreja, é uma posição da palavra de Deus, da revelação, essa posição a respeito do aborto, ela não é defensável em todos os âmbitos. Em algumas situações, o aborto, ele é até aceito, ele até pode ser praticado. E eu estou insistindo nisso, meus santos, porque é algo que não pode sair da pauta, porque não saiu da pauta de quem detém o poder neste mundo, tá? Então nós não podemos deixar de falar sobre isso e deixar cada vez mais claro para os cristãos, para os católicos de um modo particular, mas para todos os homens e mulheres de boa vontade, a gravidade deste ato, que nos assemelha ao diabo, que é homicida desde o princípio. Então, a pergunta é: você aceita toda a palavra de Deus? Você procura colocar em prática toda a palavra de Deus, de modo que a você se aplique este elogio, este Macarios, esta bem-aventurança que nosso Senhor diz em Lucas capítulo 11, versículo 28, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E é ensinamento: não matarás. Principalmente uma vida indefesa, inocente, de uma criança na barriga da sua mãe. Mas será que você então faz um subterfúgio, e embora pareça católico, e embora você pareça filho de Deus, você de verdade é filho do diabo, porque você é homicida desde o princípio, e você acha que em alguns casos, sim, é lícito que se mate uma criança na barriga da sua mãe. Meus irmãos, ou toda a vida humana é sagrada, ou toda a vida humana será relativizada de acordo com os interesses. Eu repito, ou toda a vida humana é sagrada e tem valor e deve ser respeitada, ou toda a vida humana será manejada, manipulada pelos interesses dos grandes deste mundo. Então nós, cristãos, nós
precisamos defender a vida e toda a vida humana. É interessante que acredito que todos vocês estão acompanhando esses acontecimentos noticiados da guerra em Israel, e nós vimos com espanto, com horror, né? Aqui não me refiro a todas as outras vidas, né? Poderia aqui entrar me referir a todas as vidas humanas, mas vou me referir apenas a um evento horroroso, hediondo, repulsivo, desprezível, demoníaco, que foi a morte daquelas 40 crianças degoladas, assassinadas, carbonizadas. A mídia, sim, a grande parte da mídia ficou chocada, ficou horrorizada, porque é claro, né? É politicamente correto ficar horrorizado, chocado com um crime tão obviamente brutal. Mas como esta mesma mídia que se choca, horrorizada com o assassinato terrível, hediondo, demoníaco dessas 40 crianças, é a mesma que defende o aborto, o assassinato das crianças no ventre de suas mães, onde elas também são queimadas por uma solução salina e mortas, onde elas são esquartejadas, onde se coloca um objeto metálico no útero da mãe e se esquarteja a criança, e depois se estoura o seu crânio, e depois se aspira a criança em pedaços. É assim que se faz. Mas essa mídia hipócrita, politicamente correta, se escandaliza, e é algo para se escandalizar, com a morte das 40 crianças, mas faz vista grossa para aquilo que é politicamente correto e aceitável, matar as crianças na barriga de suas mães. E é triste quando nós vemos católicos com esta mesma postura. Por isso, meus santos, ou toda a vida humana é sagrada, ou toda a vida humana será relativizada. Quando for conveniente, nós iremos defendê-las. Quando não for conveniente, nós iremos dizimá-las. Mas se nós queremos colocar em prática toda a palavra de Deus, nós precisamos dizer: meus irmãos, nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos do diabo, que é homicida desde o princípio. Toda vida humana é sagrada. Que nós hoje, diante deste evangelho, que nós peçamos à Virgem Maria, ela que guardou Cristo não apenas no ventre, mas na alma, no coração, na mente, que ela nos ensine a ser cristãos na alma, no coração, na mente. Que ela que viveu com perfeição a sua comunhão com Cristo, que ela nos ensine a fazer comunhão, não apenas receber o sacramento na boca, mas receber Jesus na alma, na mente, no coração, de modo que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo em nós. E da mesma maneira que Jesus aqui na terra foi em tudo obediente à vontade do Pai, que nós procuremos, às vezes com esforço e sacrifício, ser em tudo obedientes à vontade de Deus, mesmo quando ela nos custar, ou quando parecer exigente demais, mas dizer: Senhor, eu sou teu filho, Senhor, eu sou católico, Senhor, eu creio na tua palavra, e eu quero em tudo colocá-la em prática na minha vida. E eu não tenho dúvidas de que aquela que isso viveu em plenitude e perfeição, vai interceder por todos nós, se nós suplicarmos o seu auxílio, a sua ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.